Tô chegando. Meu nome é Noemi Rodrigues. Eu vim aqui hoje para te ajudar a ser uma artesã empreendedora. Atenção, artesãs aí que precisam daquela força para transformar o seu negócio criativo, né? Propriamente, aí a gente veio para ajudar mesmo as artesãs que fazem o amarrio, mas também serve para qualquer tipo de arte. Estamos aqui para te ajudar, você se planejar, você criar coragem aí de vender, de precificar, enfim, muita coisa bacana você vai encontrar aqui no nosso mini curso de empreendedorismo criativo. Esse mini curso, nessas aulas, elas fazem parte integrante do projeto Arte em Amarrio, que é patrocinado pelo PROAC Editais 10/2019. Então, atenção! Se você não conhece as outras programações do projeto, nós temos lá uma exposição em realidade virtual. Já pensou que bacana para você conhecer as peças em amarrio? Conhecer de pertinho aí em realidade virtual, né? Em 3D, você vai poder acompanhar ali as peças. Você também tem as oficinas de artesanato em amarrio também disponíveis no nosso site, e tem outras programações também que ao longo da execução do projeto a gente vai disponibilizando aí nas nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue lá no nosso Instagram, @NoemiRodriguesArte. Tem também o nosso canal no YouTube, que você pode se inscrever. Inclusive esse vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube, já aproveita, se inscreva aqui. Se já é inscrito, deixe seu like pra gente saber que é um conteúdo que te interessa, que foi feito com muito carinho para você. Lembrando, todas as aulas são gratuitas e são patrocinadas aí pelo PROAC. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, só deixar nos comentários aqui embaixo que a gente vai responder o quanto antes para você, tá bom? Então, vamos lá. Eu preparei aqui uma série de slides que a gente vai começar. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Aí, então vamos começar. Eu aqui, né? Aqui pequenininha para vocês irem me acompanhando. E a gente vai começar. Bom, antes de mais nada, eu preciso me apresentar para vocês, né? Deixa eu até colocar aqui em cima para não atrapalhar. Belezinha. Então, quem somos, né? Quem é Noemi Rodrigues? Afinal, quem é Noemi Rodrigues? Bom, eu, na verdade, a primeira coisa que eu sou é produtora cultural. Tanto que vocês estão vendo aqui é um projeto cultural que foi resultado de um edital do governo do estado de São Paulo, né, que é o PROAC, um programa de fomento à cultura. Então, eu sou produtora cultural, sou designer, sou formada em designer, né, em design de produto, e também sou arte educadora. Eu também dou aula de artesanato, enfim, também dou aulas de empreendedorismo para artesãs. Eu tenho uma vasta experiência em projetos, né? A gente trabalha tentando, o nosso objetivo mesmo é promover o empoderamento feminino, diminuir aí as diferenças sociais e raciais através da arte e da economia criativa. É uma coisa que a gente luta, é uma coisa que a gente sonha, e é por isso que a gente trabalha. O nosso trabalho mesmo é feito com todo carinho e todo o coração, para que faça a mudança no nosso meio através da arte e da cultura, né? Então, só um pouquinho de mim para vocês conhecerem aí quem é Noemi Rodrigues. E aqui, deixa eu colocar aqui. Bom, aí vocês devem estar falando, né? Poxa vida, ela dando aula de empreendedorismo para artesãs, mas realmente ela tem experiência nisso? Bom, antes de eu ser produtora cultural, gente, deixa eu baixar aqui para vocês. Antes de eu ser produtora cultural, eu era artesã, né? Empreendedora. Uma artesã empreendedora. E eu trabalhava principalmente, sobretudo, né, no mercado digital. Então, eu tinha o meu ateliê, o ateliê Noemi Rodrigues, em que eu vendia para o Brasil inteiro, né? Eu vendia nos principais marketplaces do Brasil. Inclusive, eu tenho alguns vídeos no YouTube que eu ensino algumas dicas, enfim.
a respeito de marketing digital, também de vendas pela internet, que é bem legal. Se você não assistiu, vale a pena assistir também alguns projetos que a gente fez. Mas eu vendia bastante mesmo pela internet. Eu cheguei a faturar aí R$7.000 só vendendo pela internet, né? Então, realmente, o ateliê ele ia muito bem. Eu faz mais ou menos... eu comecei há 4 anos atrás aprendendo artesanato por conta própria. Antes disso, eu era bancária, né? Eu trabalhava no mercado financeiro, eu era gerente de banco, né? Então, a administração sempre esteve aí comigo também, né? Mas eu não era feliz. Eu trabalhava no mercado financeiro, mas eu não era feliz. E um belo dia eu decidi sair. Porque, na verdade, eu já estava ficando doente. E decidi começar a fazer alguma coisa que com arte, que era uma coisa que eu sempre quis. Eu sonhei, na verdade, assim... eu sempre achei que eu não tinha habilidade artística. Meu pai é artista plástico, né? Eu cresci nesse ambiente artístico, mas eu achava que eu não tinha aptidão. Então, por isso, na verdade, eu comecei muito aos poucos. E na verdade, eu queria mesmo aprender a costurar. Então, eu comprei uma máquina lá em 500 mil vezes e comecei a aprender a costurar sozinha, né? Pela internet, vi alguns cursos e comecei a costurar. Nisso eu fui desenvolvendo, fui vendendo algumas pecinhas e comecei a querer oficializar o meu negócio como um ateliê mesmo, né? Isso eu fui para a internet e comecei a vender. No que eu comecei a vender, eu comecei a expandir. Já não era mais eu só que produzia, eu já tinha mais 3 artesãs produzindo comigo para dar conta da demanda, né? Da quantidade de vendas, enfim. Eu cheguei a ter agência de publicidade também, mas eu vi que também eu estava indo para um outro caminho de novo e que eu não estava sendo feliz, né? Na verdade, assim, eu sempre tive comigo que eu gostaria muito de ajudar as pessoas, né? Ajudar o meu meio, transformar o meu meio. E o artesanato, por mais gostoso que era fazer, a parte criativa, você lá vai desenvolver um produto, você vai lá criar. É muito gostoso, mas eu já não estava me satisfazendo essa necessidade de transformar o meu meio, de acessar o social, enfim. Era uma coisa que eu sentia muita falta. E um belo dia eu fui convidada para uma palestra, né, de empreendedorismo para artesãs. E eu fui e me apaixonei, né? Me apaixonei, adorei dar aula, adorei ajudar as mulheres que precisavam, porque ali eu já percebi que a necessidade realmente era muito grande das artesãs se solidificarem como empreendedoras, a dificuldade de precificação, a dificuldade de venda, os medos, enfim, as dificuldades do dia a dia mesmo sendo mulher. Ali eu já vi que aquilo me aqueceu o coração. Então eu comecei aos poucos, né, conhecendo esse mundo de produção digital, de produção cultural, e fui entrando de cabeça cada vez mais, até que um belo dia eu não consegui mais dar conta dos dois, né, da produção cultural e do meu ateliê. Eu acabei tendo que optar por um, e como a produção cultural tinha mais envolvimento emocional comigo, né, com o que eu gostava de fazer, o ateliê acabou perdendo um pouco sentido para mim. Eu acabei vendendo o ateliê e fiquei só com a produção cultural, que é graças a essa decisão que eu estou aqui hoje, né? Estou aqui conversando com você, passando todo esse conteúdo. Então, gente, sim, eu tenho um vasto conhecimento aí em relação ao empreendedorismo. Eu sei bem o que você passa aí em ser eu presa, né? Aquela coisa que você vende, você cobra, você produz, você tem que embalar, você tem que despachar, enfim, você tem que fazer tudo, fora as coisas de casa, fora filhos. Então, assim, eu sei bem o que é. E eu procuro, na verdade, compartilhar esse conhecimento para mostrar também para você que você não está sozinha e que sim, não é fácil, mas é possível a gente superar
e crescer e ganhar o nosso dinheiro a partir do artesanato, tá bom? Então vamos pro próximo aqui. Mas o que é ser empreendedora, né? Qual que é a definição de ser empreendedora? Deixa eu voltar aqui esse slide. A gente tem uma definição que é bem genérica, mas é bem interessante, que todo artista, ele é um empreendedor e todo empreendedor é um artista, né? O Seth Godin que falou isso, é um dos gurus aí que tem do marketing. Por que ele falou isso? Porque, na verdade, o empreendedor, ele tem que ter muita criatividade, né, na questão. Ele tem que saber rebolar, né, conforme o mercado, conforme as necessidades, mas também ele tem que ter várias também habilidades, né? Ele tem que saber fazer de tudo um pouco. Então, por isso que ele tem que saber improvisar também, que são características de um artista, né? Então, por isso a comparação dele aí com um artista, né? E o que é empreender? Empreendedor, né? É aquele que toma a iniciativa de empreender. Se ter um negócio próprio, é aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-las em uma organização lucrativa. Estou lendo aqui uma definição que a gente achou na internet, mas só para ilustrar aqui para vocês o que é mais perto da definição aí que o mercado oferece, tá bom? Então, gente, sim, nós somos empreendedoras. Nós somos, né? Mesmo a gente trabalhando aí na nossa casa, enfim, nós sim somos consideradas empreendedoras. Mesmo você falar, ai não, eu não sou, não sei o quê. Você é empreendedora. Se você faz o seu artesanato e vende, sim, você é empreendedora, você precisa identificar isso em você. E o quanto antes você se autodeclarar, né, empreendedora, mais rápido você vai ter sucesso aí nas suas atividades, para pelo menos ser feliz, para pelo menos conseguir suprir as suas necessidades que você tem em relação ao seu negócio. Na verdade, assim, gente, o pessoal fala, eu não sou empreendedora, porque muitas vezes as pessoas pensam, ser empreendedor é algo chique, é algo ser empresário e tal. Mas, na verdade, a política brasileira, né, o governo brasileiro, ele meio que romantiza essa questão do empreendedor. Por quê? Porque é cômodo, né? A gente está vivendo, por exemplo, um estado pandêmico e que muita gente está perdendo o emprego. Então, é mais fácil, às vezes, o governo, né, falar assim, olha, vai empreender, vai ter o seu negócio, do que, de repente, expandir, ter novas ofertas de trabalho. Então, ele acaba dando essa forcinha para empreender, para que as pessoas que perdem o emprego possam ter uma oportunidade de ganho de renda. Só que aqui no Brasil é um pouco diferente, né, gente? Por exemplo, na Alemanha, né, em outros países aí, por exemplo, na Alemanha mesmo, se planeja 8 vezes mais do que no Brasil. Hoje, um empreendedor no Brasil, ele se torna empreendedor ou por acidente, né? Perdeu o emprego, ele precisa sustentar a família. Então, ele vai lá empreender, ele vai lá vender um salgado, ele vai lá fazer a marmita saudável, ela vai lá fazer o artesanato, enfim, ela faz aquilo por não ter opção, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Acontece que a mortalidade das empresas no Brasil é muito alta, justamente por essa falta de planejamento, por essas questões que a pessoa cai de gaiato no empreendedorismo e não sabe muito bem o que fazer e acaba não tendo sucesso, né? Aqui está um exemplo disso, que é um dado que a Exame trouxe, ó. 1 a cada 4 empresas fecha antes de completar 2 anos no mercado, segundo o Sebrae, né? Então, é um alerta aí para você ver como funciona no Brasil e os outros 25% fecha depois dos 2 anos. Então, assim, 50% só das empresas consegue
sustentar depois dos 2 anos. Então, assim, uma mortalidade muito alta, né, de empresas que a gente tem, de negócios novos no Brasil. Isso é muito sério. Então, por isso a importância da gente poder estudar, da gente poder se formar, se formatar mesmo o nosso negócio para que isso não aconteça, né? Para que a gente possa resistir aí e ter sucesso, né? Uma outra definição, ó, ser um empreendedor é executar sonhos, mesmo que haja riscos, é enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que vence sem obstáculos, triunfa sem glória. Augusto Cury. Muito boa essa definição dele, por isso que eu coloquei aqui para vocês terem uma noção, né? Então aqui, gente, mas no mercado, a maioria, né, existe até uma estatística, a maioria dos novos negócios são formados, né, são criados por mulheres no Brasil. Mas, né, em contrapartida, somos uma pequeníssima minoria, por exemplo, nas grandes corporações, né, no Brasil e no mundo. Né, as grandes CEOs aí geralmente são homens, né? Os grandes administradores, diretores das empresas são homens. Então, nós temos mesmo essa característica de ir lá e fazer e enfrentar a coisa, mas quando chega em negócios maiores, nós acabamos perdendo por N motivos que provavelmente já passam, vocês já sabem, né? Nós temos essa questão da competitividade, né, com o gênero masculino, enfim, as mulheres culturalmente elas ficam em casa para cuidar dos filhos, enfim, uma série de fatores que não permitem que a mulher profissionalmente avance muito, né, em comparação com o homem. Mas a gente pode falar que nós temos sim exemplos, grandes exemplos de empreendedoras, né, que eu gosto de falar aqui, que é a Mary Kay. Vocês conhecem ela, com certeza você deve ter comprado já alguma coisa dela aí, né, da indústria, da mega indústria que ela tem, e da Luísa Trajano, né, a história delas é muito bonita. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar, principalmente da Mary Kay, né, que é uma história de superação. Enfim, ela teve um propósito, ela foi lá e seguiu e virou o que ela é hoje, né? Hoje a Luísa Trajano é uma grande personalidade brasileira que a gente tem, é um grande orgulho pra gente, né? A Magalu, por exemplo, enquanto na pandemia a maioria das empresas aí estavam demitindo, né, os seus funcionários, a Magalu ela garantiu, né, que os seus funcionários não seriam demitidos e ainda investiu 2 milhões de reais, se não me engano, no subsídio da vacina para o Covid-19. Então, realmente é outro tipo de visão. A Luísa é realmente uma grande mulher que a gente tem aqui no Brasil. E a Magalu hoje é um dos maiores marketplaces que a gente tem aqui no nosso Brasil, certo? Então, vamos para a próxima aqui. E esse mundo, gente, na verdade, a gente pode falar, esse mundo que a gente vive hoje, ele sempre está em constante mudança, né? Deixa eu colocar aqui minha fotinha aqui para cima para você ver. Então aqui, gente, ó, de acordo com especialistas, 65% de todas as crianças no planeta que entram hoje na escola primária terão empregos que ainda não existem. Então, por que eu coloquei isso aqui? Porque ser empreendedor, né, ser empreendedora, é você ter uma capacidade de resiliência, enfim, de mutação, de adaptação muito grande em relação ao seu mercado, né? Vamos dar um exemplo aqui.
Antes do coronavírus, né, a gente tinha uma situação, enfim, estava todo mundo confortável, né, relativamente no mercado, né, a economia ia meio que bem, né, no Brasil, e de repente veio o coronavírus. O coronavírus fez isso aqui no mercado. As empresas tiveram que se adaptar, as que não tinham território digital tiveram que fazer seu site, começar a fazer em redes sociais, né, aos restaurantes, enfim, precisariam se adaptar ao drive-thru, a entrega, enfim, fez isso aqui. E consequência dessa mudança muito abrupta, muito rápida, muitos empresários, muitos empreendedores acabaram ficando para trás e perderam seus negócios, né? Infelizmente. Então hoje, gente, se a gente for pensar, a mudança está cada vez mais rápido. Não só pelo coronavírus, não. Se a gente for pensar alguns exemplos, por exemplo, poxa vida, há 20 anos atrás, a gente tirava foto ainda com filme, né? Lembra com o filme da Kodak, né? O filme, né, que fala na câmera. 20 anos depois, a gente tem o celular, né? E não se existe mais esse produto que é o filme, por exemplo, para se revelar a foto, né? Em apenas 20 anos, como transformou o mundo, né? As redes sociais, por exemplo, há quantos anos? 10 anos que teve essa grande revolução aí das redes sociais, em que, na verdade, a TV, ela perdeu, né, a mídia convencional, ela perdeu muito espaço na vida do usuário e as mídias digitais ganharam muito espaço, né? Então, em um curtíssimo prazo aí. Então, a gente, como empreendedor, a gente tem que ter essa noção desse mundo em constante mudança, né? E que ainda ele vai mudar cada vez com um intervalo menor de tempo. Isso é muito importante. Você ter isso na sua consciência. Porque eu vou fazer isso e eu vou fazer isso para o resto da minha vida. Eu vou fazer essa técnica, eu vou fazer dessa maneira, eu vou vender desse jeito para o resto da minha vida. Ô, amiga arteira, não faça isso não. Vá, estude o mercado, veja, fique atenta às tendências, às mudanças de mercado, porque só assim você vai conseguir, né, sobreviver, ter sucesso com o seu negócio criativo. Tô te assustando, amiga arteira? Não se assuste, mas é mesmo, eu quero te preparar, né, porque realmente empreender não é fácil, né, e a gente precisa de coragem, a gente precisa de resiliência, precisa de ter muito amor também pelo que a gente faz, porque senão no primeiro obstáculo a gente desiste, né? Então você tem que gostar muito do que você faz e, se possível, né, é o que a gente sempre fala, ter propósito naquilo que eu faço, que você faz. Por exemplo, eu com a produção cultural me move, eu tenho um propósito, né? Eu quero transformar o meu meio através da arte da cultura. Eu transformo almas, eu transformo corações, eu transformo mentes através da arte da cultura. Então isso para mim é muito motivador. É essa a questão que a gente faz a gente levantar pela manhã. Então ache o seu propósito. Agora o próximo slide. Voltando aqui, né, a mudança do mundo, né, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Sabe aquela música da Gabriela? Eu nasci assim, eu morri assim, vivi para sempre assim, um negócio assim? Gabriela! Pois é, meninas, esqueçam isso. Né? Porque eu faço isso, só vou fazer isso pro resto da minha vida. Não, a primeira coisa que você precisa aprender nesse novo conceito da era moderna é desaprender, né? E depois reaprender de novo, de uma outra forma, né? Eu sou uma pessoa, um exemplo disso, que eu adoro aprender. Para mim é uma coisa
que eu preciso estar em constante situação de aprendizado, porque me faz bem, alimenta a mente, alimenta o coração, e isso é muito bom. Então, assim, se você tem dificuldade de aprendizado, na verdade, assim, a gente não tem dificuldade de aprendizado, a gente mesmo tem aquele conforto na zona de conforto. Eu tô bem aqui, eu não quero me esforçar muito, eu não quero ler, eu não quero fazer um curso, eu não quero ver vídeo na internet, pra mim tá ótimo assim. Então esse pensamento que tem que sair da sua cabeça. Não, pera lá, eu tô aqui, mas eu posso estar melhor, eu posso ficar melhor do que isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar, eu tenho que me alimentar, eu tenho que correr atrás do meu sonho, para que eu possa ser moldada através do conhecimento da sua sabedoria constantemente, né? Aí a gente chega aqui, deixa eu só tomar água no meu microfone. Agora a gente chega aqui no mindset. Mindset ele é um termo novo, né, que surgiu aí com a Carol Dweck, que é a PhD, né, em psicologia, e ele revolucionou o mundo aí com o conceito da mindset. É uma coisa simples, é um conceito simples, por isso que teve tanta absorção aí das pessoas, e inclusive para orientar em coaching, enfim, mas é muito interessante, por isso que eu vou passar aqui para vocês, tá? O que é mindset? Mindset, na verdade, mind, né, em inglês significa mente, e set é configuração. O que é mindset? É a configuração, é a forma como a sua mente está configurada. Então, assim, vamos fazer um exemplo bem chulo, tá? Mas só para você entender. O seu smartphone aí, o seu celular, todo mundo praticamente tem um celular, provavelmente você está me assistindo dele. Esse smartphone, ele tem uma configuração. Então, ele é iPhone, né? Ele é da Apple, ou ele é Android, né? Então, o Android seria a configuração do seu aparelho, né? Então, é a forma como ele desenvolve, a forma como ele pensa, como ele maquina, é daquele jeito lá. Já da Apple é outro jeito totalmente diferente. Então, é uma configuração do seu aparelho, como funciona, né? Como ele pensa, como ele funciona. Então, vamos para exemplos práticos aqui, para você entender um pouco melhor. O mindset, gente, nada mais é como... Opa, deixa eu só colocar eu aqui para baixo, né? Que senão você não vai conseguir ver nada. Aí. O mindset nada mais é de como a gente vê o mundo, interpreta, reage ao nosso mundo, à nossa volta, né? Então, existe uma situação ali. Eu tô tomando um sorvete e de repente a bola do sorvete caiu no chão. Como eu interpreto aquilo? Como eu reajo àquilo? Como eu reajo a essa situação? Eu vou chorar, né? Eu vou ficar com raiva, eu vou culpar o sorveteiro porque não colocou a bola direito no meu sorvete, ou eu vou ficar feliz porque dessa maneira eu não engordo, né? Então, assim, como você pensa, né, de acordo com com o seu mundo, a sua volta, como você reage a ele? Isso é um conceito muito interessante para a gente usar na questão do empreendedorismo. E aí, no livro, ela fala basicamente que existem dois tipos de mindset. O mindset fixo e o mindset progressivo. O mindset fixo é aquela pessoa que tem dificuldade em mudar, né? Então, ela fala frases como: eu já sei tudo que preciso, eu não nasci com esse dom, eu não sou bom nisso, se for difícil eu desisto, eu não tenho tempo. Né? Durante a minha trajetória aí na arte e educação, né, com as artesãs, inclusive
que a gente faz as mentorias, eu vi muito isso, né? E quando a pessoa tem esse mindset fixo, dificilmente ela consegue sair daquele estado, né? Ela usa aquela frase como uma desculpa, né? Como uma questão, uma saída, né? Para ela não fazer aquilo, não ter o esforço além daquilo, né? E por consequência, acaba sempre tendo aquele tipo de negócio, que os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, né? Infelizmente, essa é a realidade. Mas também pode ser que a gente pode ter mindset fixo em algumas áreas da nossa vida. Pode ser que eu não tenha mindset fixo para o meu profissional, mas eu tenho mindset fixo, por exemplo, para eu praticar exercício, né? Eu, por exemplo, eu tenho mindset fixo para ir para academia, né? Eu sempre tento arrumar uma desculpa. Ai, hoje tá frio, ai, porque hoje eu tô com dor, hoje eu tenho muito trabalho para fazer, enfim. Eu acabo criando essa desculpa para mim não fazer aquilo na minha vida, né? Então você pode ter um mindset fixo em algumas áreas da sua vida, né? E aí cabe você identificar, poxa vida, eu penso assim nessa área, eu preciso mudar. E começar a praticar a mudança de mentalidade, a mudança de configuração, né? O modo de pensar aí que você usa no seu dia a dia, tá? E tem o mindset progressivo, que seria o grande ideal, né, pra gente, né, pensando aí mais no empreendedorismo, que ele diz frases como: eu gosto de aprender, posso fazer qualquer coisa, se eu errar tento de novo, adoro os novos desafios e dou um jeito, né? Então você vai ver aí, analisar você e tentar pensar, o que eu sou mais? Eu sou mindset fixo na questão do empreendedorismo, do meu negócio criativo, ou eu sou um mindset progressivo, né? E se você for um ou outro, tente identificar e tente melhorar, né? Para que você flua aí com mais sucesso. Aqui, gente, eu vou deixar uma atividade para vocês que é muito interessante para autoconhecimento. É uma atividade que eu peguei da Carol Nalon, né? É uma grande personalidade que eu gosto muito dela. Hoje ela está no segmento mais de empatia, enfim, mas ela é uma grande coaching, né? E eu gosto muito dela. E eu peguei essa atividade dela, né? Então, para vocês, porque para mim foi muito interessante quando eu fiz, e eu gostaria de passar para vocês. Então, o que a gente orienta? Você vai imprimir nessa tela aí, eu posso deixar no nosso material complementar ali no site. Você vai imprimir isso, ou você pode copiar, né, na sua casa, e você vai fazer o seguinte exercício. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para te mostrar. Pera lá. Pronto, voltei. Ó, então aqui, gente, eu abri no Python para vocês verem como é que a gente vai fazer, tá? Então esse é um exercício. Se você quiser, você pode imprimir, como você pode copiar. É um gráfico como se fosse você faz um círculo, né? E depois você faz aí as linhas com as divisões nessa quantidade, como se fosse um gráfico de pizza. Então aqui a gente vai pegar, ó, deixa eu entrar aqui. Opa. Vocês estão vendo aí, né? Deixa eu ver, tá vendo aí, beleza. Então aqui, gente, nós temos duas faces aí do nosso gráfico, né? Nós temos a parte que é sobre o seu negócio e sobre você. Então a gente vai começar aqui pela parte do você. Aqui vocês veem que tem um pedacinho de pizza. Eu quero que vocês preencham para mim qual é de 0
né, sendo 0 aqui no centro, a 100% aqui na borda, como está a saúde de vocês? Como você analisa a saúde de vocês hoje? Então, eu vou fazer aqui comigo para vocês verem como que funciona. Então, a minha saúde hoje, eu precisaria fazer alguns exames, né? Não estão todos em dia, mas graças a Deus, assim, eu não tenho do que reclamar. Tenho umas dorzinhas aqui, outra ali, né? Então, talvez a minha saúde esteja quase aqui no topo, tá? Então, o meu gráfico de pizza aqui da saúde ficou assim. Vamos colocar uns 80%, 90% que está a minha saúde. O meu equilíbrio emocional. Hoje eu posso dizer, né? Eu tenho uma grande correria, tenho 3 filhos, família para cuidar, negócio para cuidar, mas o meu equilíbrio emocional, graças a Deus, está muito bem, né? Então eu vou colocar aqui que o meu equilíbrio emocional está quase a 100%, tá? Eu vou colocar 100% porque eu não tenho do que reclamar do meu equilíbrio emocional. Já tive épocas, né, como eu já falei para vocês, por exemplo, quando eu trabalhava no banco, que meu equilíbrio emocional estava bem perturbado, né? Mas hoje está tudo bem, graças a Deus. Desenvolvimento intelectual. Eu sou uma pessoa, como eu disse, que tem que estudar constantemente, principalmente por causa dos projetos também, né? A gente sempre tem que escrever, enfim. Eu sou artista também, então eu sempre tenho que estudar, sempre tenho que fazer o meu melhoramento. Então, desenvolvimento meu intelectual, eu posso dizer que eu sempre estou correndo atrás, que eu sempre tenho que estudar. Se eu não estudar, eu acabo ficando para trás e não ganho o meu ganha-pão, né, com a produção cultural. Então, aqui eu vou colocar aqui também 90%, vai, porque eu gostaria de ter mais tempo, mas infelizmente não tenho. Relacionamento, vida social. Isso aqui tá baixo. Eu sou uma pessoa que trabalha muito e tem pouca vida social. Então, eu vou colocar aqui 30%, que pra mim já tá bom, né? Pra mim, meu relacionamento, minha vida social é, bem dizer, a minha família. Meus filhos, meu marido, minha mãe e minha irmã. Né? Esse é o meu relacionamento de vida social. Diversão. Poxa vida, diversão. Como tá a sua diversão aí? Você gosta de ir ao cinema, você vai. Agora não dá, né, por causa da pandemia. Mas você lê um livro, você pratica as coisas que você gosta de fazer. Eu vou colocar aqui a minha diversão. Tá uns 40%, 50%, né? Eu queria bordar mais, queria fazer mais meus artesanatos, mas infelizmente o meu tempo tá curto, ultimamente, né? Espiritualidade. Minha espiritualidade está bem baixa, né? Faz tempo. Não significa, por exemplo, assim, a espiritualidade, você pode ser católico, você pode ser evangélico, pode ser umbanda, pode ser qualquer tipo de religião. Às vezes, você também é ateu, né? Se você for ateu, eu não tenho espiritualidade. Sim, você tem. Às vezes você tem espiritualidade, por exemplo, com o seu meio, com a natureza, com os outros seres humanos também, né, com outras pessoas, enfim, cada um tem o seu tipo de espiritualidade. A minha, ultimamente, eu não estou conseguindo praticar a minha espiritualidade, né, então eu vou colocar bem baixinho aqui, que é o que estou atravessando no momento, tá? E agora a gente vai para a aba do meu negócio, do seu negócio. Aqui, nós vamos começar com recursos financeiros. A gente vai colocar, no caso, esse gráfico a gente está fazendo para você que está começando o seu negócio artesanal ou está começando
a pensar nele como negócio. Às vezes você já faz seu artesanato há um tempo, só que, poxa vida, agora que eu preciso começar a pensar nele como negócio, porque eu quero crescer, eu quero ver onde está indo meu dinheiro, eu quero ganhar mais, quero vender mais, quero me estruturar, quero me organizar. Enfim, esse gráfico é para isso, para você verificar como está a atual situação do seu eu, né? E do seu negócio. Por que o seu negócio? Por que a gente faz esses dois levantamentos? Existe o seu negócio vai existir sem você? Se você acordar e estiver doente, vai ter alguém que vai lá e fazer o seu artesanato? Vai ter alguém que vai lá e vai vender para você, embrulhar, enfim, fazer o que você faz? Não. Então, nosso negócio não existe se nós não existirmos, né? Nosso negócio, para ele existir, nós temos que estar bem, nós temos que estar equilibrados. Isso é muito importante para que o nosso negócio seja bem sucedido. Se nós não estivermos bem, o nosso negócio não vai ficar bem, tá? Então, agora aqui, sobre o seu negócio. Se você está começando, você vai pensar, tá, para eu começar esse meu negócio, eu tenho recursos financeiros? Todo mundo sabe que para a gente começar o nosso negócio, né, seja no mínimo possível, por exemplo, para comprar material, você precisa ter um pouco de recurso financeiro, né? Por menor que seja o seu negócio, você vai fazer artesanato na sua casa, né, na sua garagem, mas ainda assim você precisa ter um recurso financeiro para iniciar. Como que tá? Você tem esse recurso financeiro? Então, você vai colocar aqui de 0 a 100 como que tá seu recurso financeiro. Se você está vendo aí, se o seu negócio já está andando e você quer ver a situação como ele está, então, por exemplo, no meu caso, o meu recurso financeiro, graças a Deus, eu não tenho do que reclamar, né? Muitos artistas hoje vivem uma situação extremamente difícil por conta da pandemia, mas graças a Deus a gente vem trabalhando bastante e eu tenho os meus recursos financeiros. Eu não vou colocar 100% porque eu gostaria de ter um pouco mais de estabilidade, né? O negócio, hoje na pandemia, a produção cultural em relação à cultura, ela não está estável, né? Então, isso me deixa um pouco insegura. Então, eu vou colocar aqui 70% dos recursos financeiros, que é a minha percepção em relação a esse quesito. Contabilidade. A minha empresa, se você vai começar em relação à contabilidade, você sabe de contabilidade? Você entende? Se você não entende, você vai procurar um contador para fazer a contabilidade da sua empresa? Né? Então, se você for esse caso, você pode colocar aqui 100%. No meu caso, a contabilidade é uma empresa que a minha empresa já está rodando. A contabilidade aqui, eu vou colocar que tá ok, porque eu tenho contador e todas as minhas coisinhas estão em ordem, né? Precisam estar em ordem, porque a gente presta serviço para o governo, né? Então, precisa estar tudo em ordem. Então, eu vou colocar contabilidade aqui, que tá tudo ok. Mas você vai ver aí de acordo com o seu negócio. Parcerias. Parcerias é uma coisa extremamente importante, amiga arteira. Eu lembro que quando eu comecei a fazer meu artesanato, eu fazia alguma coisa e corria postar. Para ver o que as pessoas achavam, enfim, para ver o que dava mais audiência, né? Vamos falar, mais repercussão, para que eu pudesse focar naquilo que tivesse mais mercado, que tivesse mais procura. E quando eu comecei, existia uma amiga, uma colega, né, de Jaú, né? Hoje eu moro em Bariri, uma grande cerimonialista da cidade vizinha, que era uma colega, enfim, que eu conhecia mais distante, né? E ela perguntou para mim se eu faria coisas de casamento. E eu prontamente disse que sim, né? Faria. Ela pediu algumas amostras que eu mandasse para ela no escritório dela pra gente conversar. Enfim,
Fiz algumas amostras, algumas coisas que eu vi na internet, abri o Pinterest, fui lá me antenar de tendência e tal. Fiz e fiquei uma semana fazendo e fui conversar com ela. Quando a gente conversou, né, depois que ela falou, "No, eu vou passar algumas coisas para vocês", aquilo me abriu muitas portas, porque casamento, gente, para quem trabalha em casamento, sabe como é. Casamento é tudo o volume muito alto, né, um valor agregado alto. Então me ajudou muito, né, as encomendas de casamento que era resultado daquela parceria que eu fiz com a cerimonialista em Jaú. Então me deu aquele impulso, né? Me deu aquele impulso para eu começar e solidificar melhor o meu ateliê. Então as parcerias são extremamente importantes e eu quero que você avalie aí o seu negócio, se ele vai começar, ele já tem parcerias? Ou tem aquela amiga, ou tem aquele parente que pode te ajudar, te dar uma mão, né? Ou mesmo fazer um processo de ganha-ganha, entre os dois ganhando. Se você tem o seu negócio, como está de parceria hoje? Né? Hoje, eu de parceria eu não posso reclamar. Eu tenho muitos parceiros, é uma coisa que eu gosto de valorizar, tenho parceiros bons, né? Mas talvez precisaria de alguns parceiros com serviços um pouco pontuais, que eu não tenho aqui no interior, né? Então, eu vou colocar aqui 80% na minha questão, como que eu tô em parceria. Isso você vai fazendo aí de casa, tá bom, amiga Arthur? Depois você fala pra mim o que deu. Se tem uma coisa que o negócio não existe sem, é divulgação, né? A publicidade, o marketing é a alma do negócio. Então, se você está começando, você sabe o suficiente sobre divulgação? Você sabe como divulgar, onde divulgar? Né? Como que tá essa questão de divulgação na sua cabeça, no seu negócio? Se você já tem o seu negócio, ele já é bem divulgado? Não, ele precisa melhorar a divulgação. No meu caso, a minha divulgação não está bem. Né? Eu trabalho com marketing para clientes, né, para instituições, mas no caso eu acabo fazendo para todo mundo e na hora de fazer para minha empresa eu não tenho tempo, né? Então a minha divulgação, eu vou colocar aqui 30%, que realmente tá deixando a desejar. Eu precisava divulgar mais, por mais que eu sei o que fazer, que eu saiba o que eu tenho que fazer na divulgação, porque o marketing para mim é uma coisa que eu sempre gostei, sempre estudei, mas o que me falta é o tempo para ir lá e fazer planejamento estratégico na divulgação da minha produtora. Você vai avaliar aí. Vendas. Como que anda as suas vendas? Se você está começando ainda, você vai colocar 0, né? Se você está começando, se você acha que já está legal as vendas, enfim, você coloca 100%, mas se você não vendeu nada ainda, você vai colocar 0. Mas no caso de você já está já está com o ateliê ativo, você vai colocar aqui como que você acha. Você acha que tá boa as vendas sua? Você acha que precisava vender mais? Eu, no meu caso, eu acho que tá legal as minhas vendas dos projetos, enfim. Mas não está 100% como eu gostaria, né? Como eu disse, eu gostaria de uma estabilidade maior a longo prazo dos meus projetos. Então, eu vou colocar aqui 80%, tá? Entrega, relacionamento com o cliente. Isso aqui é importante, hein? Como anda o relacionamento com o seu cliente? Se você não tem, né, tá começando agora, você não tem cliente, você vai colocar 0. Mas se você já tem o seu ateliê, você faz ações de pós-venda, por exemplo, assim, vamos supor, você foi lá, vendeu, né, para uma toalha de amarrio para um casamento. Você liga depois de um tempo para essa sua cliente e pergunta, olha,
Você gostou da toalha? Você usou? Como que foi? Tá tudo bem e tal? Você aprova o meu produto? Né? Se você consegue ter esse nível de relacionamento, né, que é o pós-venda, que é uma coisa extremamente importante, primeiro para você ter o seu feedback sobre o seu produto e segundo também que você acaba demonstrando que você se importa com o seu cliente e você fideliza ele muito mais rápido, né? Se você consegue, por exemplo, fazer ações de relacionamento com o seu cliente, joia, amiga arteira, joia, isso é muito bom. Mas a grande maioria, né, de acordo com a minha trajetória, aí as artesãs têm um pouco de dificuldade nessa questão de relacionamento com o cliente, porque demanda tempo. E tempo é uma coisa que é muito precioso pra gente, né? Principalmente para as artesãs, para os empreendedores. Então isso acaba sendo deixado de lado, porque tem zilhões de outras coisas a se fazer e isso acaba tendo, né, deixa pra lá, depois eu faço. No meu caso, com o meu cliente, hoje eu sofro disso, falta de tempo. Quem são os meus clientes? Né? Os meus clientes são as prefeituras, enfim, mas também são os usuários que utilizam os meus projetos. Então hoje ainda falta um pouco esse feedback, eu manter esse feedback com os meus clientes, né? Então eu vou colocar aqui 30%, 20% que tá bom. Nisso, depois que você terminou, você vai dar uma olhada aqui no seu gráfico de pizza e você vai ver, você vai ter uma visão clara do que é que você precisa melhorar, o que é que você precisa investir o seu tempo, sua energia e o que é que já está bom. Claro, nossa vida não é um equilíbrio perfeito, né? Nossa, nunca vai ter um círculo aqui redondinho, fechadinho. Dificilmente a gente vai achar alguém assim, né? Às vezes a gente aumenta em uma área da nossa vida, a gente melhora em uma área da nossa vida e a gente diminui a outra, né? Então isso acontece. Mas o ideal é a gente tentar ter um equilíbrio nas principais áreas que são realmente importantes aí para nossa vida, né? Então você vendo aqui, ó, você tem uma visão geral do que você precisa investir. Por exemplo, relacionamento vida social aqui meu, nossa, tá uma desgraça, né? Tá horrível. Mas eu preciso disso. É uma coisa que eu me importo, é uma coisa que faz falta para mim. Por exemplo, eu sair com amigos, enfim. Eu sempre fui uma pessoa meio, né, distante. Sim, sempre tive dificuldade de conseguir manter amizades por causa disso, porque eu tenho dificuldade de ficar ali investindo e ligando. Eu tenho essa dificuldade, por quê? Porque a minha vida é muito corrida. Eu tenho 3 filhos pequenos, eu tenho casa para cuidar, eu tenho um negócio para tocar, enfim, eu tenho dificuldade, mas isso é uma coisa que eu também não sinto tanta falta. Tenho os meus amigos, as minhas amigas que eu converso de vez em quando, mas eles entendem a vida que eu tenho. Mas eu também não preciso ficar ali naquela concentração de vida social, que é uma coisa que não me traz muita diferença, né? Então aqui você vai vendo se aquilo que você... Ó, espiritualidade é uma coisa que é muito importante para mim, mas hoje eu não estou mais conseguindo praticar por questão do tempo, mas é uma coisa que eu preciso, eu vendo aqui, nossa, eu preciso começar a voltar a praticar minha espiritualidade. E você tem também um parâmetro aqui do seu negócio que você vai poder ver aí com mais calma e analisar. Curtiu? Curtiu? Então deixa o seu curtir aí do nosso pequeno exercício aqui da Carol Nalon. E você vai fazer uma autoanálise e vai começar a tentar melhorar isso na sua vida, tá? Eu sempre gosto muito de dar um exemplo, que é o Tie Sangue. Você tá vendo esse passarinho maravilhoso aí com as penas vermelhas, com esse vermelho maravilhoso que ele tem? Por que ele é vermelho assim?
Ele é vermelho assim por causa de uma sementinha, né? De uma substância que tem no alimento dele, da sementinha que ele come, que torna ele vermelho, esse vermelho brilhante, maravilhoso, que é, né, as penas dele, que fica muito bonito. Então, comparativo a nós, do que você tem se alimentado? Lógico, no sentido figurativo. Com que você tem se alimentado? Você tem tentado buscar conhecimento? Você tem tentado buscar a sua plenitude, mais empatia pelos outros? Você tem buscado a sua espiritualidade para ter aí a resiliência também em relação ao seu meio, o entendimento, né, das coisas do mundo? Enfim, do que você tem se alimentado? Você fica com pessoas que são negativas, pessoas que te deixam para baixo, pessoas que falam que tem que desistir. Enfim, do que você tem se alimentado? Ou você não se alimenta de nada? Quando a gente não se alimenta de nada, a gente fica magro, anêmico, doente. Então a nossa mente precisa ser alimentada para que também a gente floresça, fique bonito, né, com aquela energia boa. E isso é muito importante para a nossa vida. Então esse é um paralelo que eu deixo aí para vocês em relação ao alimento, do que você tem se alimentado na sua vida, tá? Então, aqui pra gente terminar, eu vou fazer um exercício do dia ideal para vocês. Eu quero que vocês façam um exercício mental, tá? Que eu sempre faço isso com as minhas alunas, presencialmente, né? Hoje a gente tá fazendo assim, gravado. E eu quero que você coloque nos comentários o que você respondeu depois. Então, no seu dia ideal, como é o seu dia ideal? Pensa só, você dormindo e você acorda no seu dia ideal. O seu dia ideal, que cama você estava? Que quarto você estava? Com quem você estava? Né? Aí você acorda, coloque a sua roupa. Que roupa é a sua roupa ideal? Né? Você vai, no seu dia ideal, você toma o seu café da manhã. O que tem nesse café da manhã? Você vai para o seu trabalho ou o seu trabalho é em casa? No seu dia ideal, né? Com quem você trabalha? Onde você trabalha? Quanto você ganha, né? Então é um exercício que você vai mentalizar aonde você quer chegar. Pensou aí? Tá pensando aí? Então você vai começar a pensar como você gostaria que fosse a sua rotina. Com que tipo de pessoa você gostaria de lidar no seu dia a dia? Quais talentos e habilidades você possui e quais você quer desenvolver? O que você gosta de aprender? Quantas horas por dia você quer trabalhar? Como você se nutre? Hoje, como estou e como eu gostaria que eu estivesse? Tá? Então é esse o exercício, você vai mentalizar, que é um exercício para você fazer um comparativo aonde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, não é verdade? Então a gente ter um objetivo é muito importante para a gente tentar alcançar o nosso sucesso conforme a nossa percepção, o nosso ideal, tá bom? E é isso, gente. Ficamos aqui. Deixa eu só mudar aqui para minha. Agora sim. Ficamos aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Trouxe esses exercícios mesmo de reflexão, que é muito importante você refletir, de autoconhecimento. Espero que você tenha gostado e fique ligado que nós temos mais aulas aí muito legais para você aprender. Agora, a partir de amanhã, a gente já começa a entrar na nossa teoria, tá? Mas é uma teoria gostosa, que eu tenho certeza que você vai gostar.
ficamos aqui. Beijão e até a próxima!